convidamos o senhor Daniel Sindicic, CEO do Grupo Lara, para a sua apresentação. Então, bom dia. Eu quero agradecer ao Fórum esse convite e a oportunidade de apresentar o desenvolvimento do projeto da URI Mauá. Meu nome é Daniel Sindicic, sou o CEO do Grupo Lara e sou responsável pelo desenvolvimento desse projeto que eu vou apresentar em algo como 10, 15 minutos a vocês. Quero, então, aproveitar e apresentar rapidamente a Lara. O Grupo Lara, hoje, atua em vários estados do Brasil e também na Índia. Hoje, somos responsáveis por em torno de 20 mil toneladas dia de gestão com resíduos sólidos. Na Índia, atuamos em Mumbai e em Pimpri. Mumbai, a gente atende uma população de 20 milhões de residentes. Em Pimpri, por exemplo, nós estamos também em construção de uma planta de waste to energy, uma planta de 14 megawatts. Além dessas operações, nós temos operações também de CDR, que vamos fornecer para sementeiras. Temos compostagem e remineração do aterro. A decisão para seguir para uma nova gestão, evidentemente, foi estratégica. Nós temos toda a preocupação ambiental, evidentemente, mas o que guiou o desenvolvimento desse projeto foi uma questão estratégica. Quando a gente olha esse mapa construído pela CETESB em 2018, se nota já a dificuldade e a limitação que os aterros sofrerão nos próximos anos. Então, quando a gente olha o mapa com o laranja, mostra que essas áreas já estão sendo atendidas por aterros que têm seu tempo de vida útil em torno de 2 anos a 4 anos. Então, essa realmente era uma preocupação do Estado, preocupação também nós que operamos dentro dessa área. Um outro ponto que é importante, vejam que o deslocamento de aterros já causa também outros custos para as cidades. Vejam que as cidades hoje já viajam mais de 150 quilômetros, é algo que pesa bastante para o cidadão. Tem inclusive resíduos do estado de São Paulo que estão indo para outros estados. Falando propriamente da área que nós atuamos, hoje atendemos em torno de 10 cidades na região metropolitana, e atendemos o ABC praticamente. Isso comporta uma população de 4 milhões de habitantes. Isso nos dá aí, no nosso aterro, em torno de entre 3 a 4 mil toneladas dia. Simplesmente fechar um aterro e abrir outro aterro é bastante complicado. Uma, de encontrar áreas disponíveis e adequadas para aterro, preço elevado das áreas e, evidentemente, a distância, né, que acaba trazendo maior custo para a população. Quando estamos falando desse projeto, do projeto URI Mauá, temos que levar em conta que entendemos que todos os programas já existentes, os que virão a acontecer com relação à reciclagem, essa deve acontecer na origem. Então, todo o desenvolvimento do projeto foi com base em rejeito, aquilo que já não foi aproveitado na sua origem. Então, o que entra no nosso aterro é o que a gente está estudando ou estudou para a construção dessa planta. Bom, quando começamos a pensar nisso, fomos buscar no mundo qual era a tecnologia que estava sendo utilizada, quais eram as formas, né, de tratamento desse tipo, dessa quantidade, desse volume de resíduos. Então, existem várias formas de tratar o resíduo, né, desde a área de incineração, a gaseificação, pirólise, plasma, o térmico catalítico. Todos têm suas vantagens, têm suas desvantagens. E, evidentemente, para nós foi importante ver qual era a experiência que tinha vários países, né, na Europa, principalmente, e também nos Estados Unidos, de forma que eles tratavam o seu lixo. Qual era a tecnologia que era mais empregada para a gente poder também adotar ela aqui. E a tecnologia escolhida foi a do mass burning, que é conhecida como incinerador, ou muita gente usa o termo de tratamento térmico do lixo. E
ela tem uma série de vantagens técnicas, né, de operação. Uma que ela é a mais utilizada e se tem uma larga experiência na utilização dela. A parte de gaseificação ainda tem muito trabalho pela frente para o desenvolvimento dessa tecnologia. Existe aí um case famoso, né, na Inglaterra, da Air Product, que foi investido lá 1 bilhão de euros e a planta não roda, né? Então, mostra aí que há uma necessidade ainda de muito trabalho e desenvolvimento para esse tipo de processo. Bom, uma vez que nós escolhemos o processo, né, a rota que nós vamos seguir, que seria o mass burning, e essa é uma planta, como já disse antes, muito largamente utilizada na Europa e nos Estados Unidos, são mais de 900 plantas similares em operação. Fomos, então, conhecer muitas dessas plantas para entender exatamente qual era o processo, de que forma, quais eram as dificuldades, os gargalos, como é que era a manutenção, o custo de manutenção, as dificuldades de uma operação do sistema, entender como era feito o tratamento de gás. E não só isso, nos preocupamos também com ao redor dessas plantas, porque na Europa essas plantas são construídas muito próximo das comunidades. E, por surpresa nossa, a comunidade em volta tem uma muito boa aceitação por esse tipo de processo. Eles entendem que o resíduo é gerado por eles e tem que ser dado um destino, e eles entendem que esse tipo de destino é bom, é aceitável e muito seguro. Bom, fora isso, tivemos que, uma vez que entendemos o processo, como funcionava, fomos então à busca para saber quem eram os players do mercado, quem eram as empresas, quem eram os detentores de tecnologia, quem é que dessas empresas tinha interesse de desenvolver esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, para nossas condições, para o nosso fornecimento local, para o nosso tipo de lixo, etc. Como citei agora há pouco, esse tipo de tecnologia, né, é uma tecnologia segura, então essa também era uma preocupação do Grupo Lara, que a gente buscasse uma tecnologia que funcionasse, que fosse segura e fosse muito bem aceita, que já tivesse muitos anos aí de operação, para que a gente trouxesse isso para o Brasil com uma certa tranquilidade, que seria provavelmente uma das primeiras. Nós temos mais 2 outras com licença aí pela frente, e a gente acredita muito que isso vai ser uma tendência dentro do Brasil aí, de ter outras plantas. Bom, uma vez que nós definimos o processo e fomos à busca de parceiros com essa experiência, fechamos um acordo com uma empresa alemã. Essa empresa tem mais de 90 plantas em operação com a tecnologia dela, e fizemos um trabalho de desenvolvimento minucioso para a melhor escolha do processo, as condições de operação e etc., para esse projeto. Isso tomou muito tempo, houve viagens dos nossos técnicos para a Europa e deles para aqui para o Brasil, para a gente poder fazer o melhor conceito desse projeto. Então, começou evidentemente pela caracterização do resíduo, foram vários meses trabalhando em cima disso, para entender realmente qual era o nosso resíduo, conhecer o poder calorífico dele e aí começar a buscar aí alternativas de melhoria e eficiência do nosso processo. Claro que a parte sempre, o foco, né, sempre foi ambiental e de segurança do processo. Então, a gente queria sempre a última tecnologia que já que estavam em desenvolvimento ou em operação na Europa. Tudo terá um sistema de monitoramento e tratamento automático. Evidentemente, usamos know-how de empresas que, evidentemente, têm experiência em várias plantas, em vários países, com vários tipos de resíduos e caracterizações diferentes. Interessante dessa discussão, quando você começa a fazer um estudo, e aí a gente pôde tirar alguns proveitos. Por exemplo, como a gente decidiu fazer essa planta no nosso aterro atual em operação, nós vimos algumas vantagens. Por exemplo, que nós temos biogás. Então, nós podemos usar isso dentro do processo. E uma forma interessante de usar isso dentro do nosso processo foi tirar o superaquecedor da caldeira,
que ela acaba sendo um gargalo na parte da temperatura e pressão e, evidentemente, na eficiência da planta, por causa da corrosão. Você tendo esse superaquecedor do lado externo com outro combustível, podia ser um singás, uma indústria química, no caso aí o biogás, faz com que a gente possa trabalhar em temperaturas maiores, com pressões maiores e ter uma eficiência melhor da planta. Isso já foi um ganho bastante interessante. Ou seja, nesse processo, a gente tem aqui nessa primeira parte aqui da tela, é um processo comum, a maioria das plantas operam dessa forma, o resíduo chega na planta e lá dentro de um sistema de grelha é feita a queima. Você tem então a escória, mas você tem a parte do calor, que você vai gerar vapor, depois vai movimentar uma turbina que gera energia. No nosso caso, é o mesmo processo, só que nós adicionamos o biogás, com isso a gente colocou para o lado externo o superaquecedor, continuamos gerando energia, gerando vapor. Isso traz um ganho de eficiência no sistema, porque nós vamos trabalhar em condições mais favoráveis para turbinas, gerando mais energia com o mesmo resíduo. Bom, continuamos todo o estudo, sempre preocupado com uma questão de CAPEX e OPEX do projeto. Nós ainda tínhamos que fazer um trabalho, um esforço maior, porque a gente sabe que sempre foi um problema quando se falava de uma planta como essa, porque isso já se vem discutindo há alguns anos aqui no Brasil, era com relação ao investimento de uma planta dessa. Então, nós tínhamos que ser criativos para ver de que forma a gente conseguiria reduzir aí o CAPEX e para a mesma operação, para tratar essas 3.000 toneladas diárias. E aí, o que nós percebemos foi que se a gente retirasse, já que nossa caracterização mostrou que nosso resíduo tinha em torno de 50% de umidade, se trabalhássemos de uma forma de retirar essa umidade, porque ela nada ajuda dentro de um sistema de combustão, isso poderia trazer algum benefício com redução de CAPEX. E aí, então, buscamos uma tecnologia de secagem natural para o nosso lixo, e com isso retirando uma boa quantidade de água e deixando o sistema, inclusive, mais eficiente por causa disso. Então, sem essa secagem, eu precisaria provavelmente de 3 linhas em paralelo, cada uma tratando 1.000 toneladas dia. Com a introdução de uma secagem natural, eu retirando uma boa parte dessa água, eu pude reduzir em 2 linhas. Em números redondos, grosso modo, né, se fala que cada linha dessa representa em torno de 100 milhões de dólares e uma planta dessa em torno de 30 milhões de dólares. Então, eu introduzindo um sistema como esse de 30, 35 milhões de dólares, eu consigo retirar do meu CAPEX em torno de 100 milhões de dólares, além de todas as outras vantagens, né? Na parte de tratamento de gás, por exemplo, a gente conseguiria reduzir o volume, a própria caldeira também trabalhar em outras condições, etc. Então, isso foi um ganho muito interessante e que foi desenvolvido ao longo desse tempo. Evidentemente, uma planta como essa, de MBT, requer uma área muito grande para fazer essa secagem de forma natural. E essa é uma grande vantagem de fazer o estudo todo aqui dentro do aterro, então nós temos essa área disponível para poder agregar esse processo junto à planta de geração de energia. Basicamente, então, eu tenho um fosso de recebimento, ali, então, é feita a separação de metais e alguma trituração, e aí isso é encaminhado, então, para a secagem natural, onde isso vai remexendo ao longo do tempo e vai avançando, até chegar no fosso da planta de queima, onde eu vou ter ali a geração do vapor e, consequentemente, a geração de energia, e tudo isso dentro de um tratamento de gás muito eficiente e muita segurança, que são hoje os tratamentos usados na Europa, nós vamos replicá-los aqui no Brasil. Bom, vou passar aqui mais rápido, mas é importante para garantir uma boa qualidade desse tratamento de gases, é uma boa queima, então precisamos ter uma experiência
das empresas que operam com a queima de lixo, um sistema de redução de NOx que ocorre dentro da caldeira, isso também envolve muito know-how dessas empresas, e depois, quase que é uma commodity, o tratamento desses gases, que vai ser usado hidróxido de cálcio e carvão ativado para captações de metais e prováveis formações de dioxinas, e todo esse sistema sendo controlado de maneira contínua. Bom, feito todo esse estudo, evidentemente com o balanço, a gente chega, rechecamos todos os números, a gente pôde notar que esse tipo de planta trouxe uma eficiência normalmente uma planta normal, aquela primeira que eu mostrei para vocês, que fica em torno de 20% a 23%, para 33%, 34%. Aqui um resumo, então, da planta, que então ela vai ocupar uma área de 90 mil metros quadrados. Se eu fosse tratar essas 3 mil toneladas em aterro, eu precisaria de alguma coisa como 2 milhões de metros quadrados para tratar durante 30 anos. Então, serão duas linhas, vejo que o poder calorífico normal da nosso resíduo é em torno de 7,5, e com essa secagem natural chega a 11. E aí isso vai nos permitir, segundo os cálculos, em torno de 80 megawatts de geração durante a nossa operação. A outra vantagem é que, com esses ganhos energéticos, etc., nós tomamos o cuidado também de colocar um sistema de condensação a ar e não usando torre de resfriamento. Isso também é um ganho dentro dessa planta. É importante dizer que durante o desenvolvimento, nós fizemos quase que em paralelo, começamos a trabalhar com a questão da licença. Então, todo mundo sabe, eu tenho uma primeira, basicamente no estado de São Paulo eu tenho 3 fases, né? A primeira fase que a gente chama de emissão da ALP, depois a gente passa para a ALI e a implantação com a ALO. A ALP realmente provavelmente das mais trabalhosas e é importante que se faça isso desde o começo da concepção do projeto. Inclusive tem o que a gente chama de estudo prévio de viabilidade ambiental, fizemos isso junto com uma empresa, a CPEA, que nos auxiliou bastante. Durante o processo, a gente já foi vendo a legislação para entender qual é o processo que eu poderia usar, conhecendo a legislação local e nacional, etc., para que depois, lá na frente, tudo não tivesse que recomeçar os estudos. Então, é importante, às vezes tem um custo um pouco maior, mas isso ajuda, inclusive, na direção da definição do projeto. Esse processo de licenciamento toma muito tempo, por isso é importante que comece junto com a definição e o conceito da planta. Isso pode chegar até quase 2 anos de elaboração. E, então, o que eu recomendo é sempre esse estudo prévio, né, junto com especialistas na área ambiental, para que quando você esteja pensando no seu processo, para ver se ele atende às condições ambientais. Veja que foi um processo bastante longo. Nós começamos basicamente oficialmente em 2014 e fomos terminar praticamente no final do ano passado, quando obtivemos o nosso ALP depois da apresentação com o SEMA. É isso, agradeço e fico aberto às perguntas, espero que tenha atendido aí ao interesse do fórum. Obrigado.